Propósito. Essas proibições também possuem o propósito de coibir abusos de poder da administração por parte dos agentes públicos em períodos de campanha eleitoral. Então, nós temos 3 tipos de abuso de poder. Abuso de poder econômico, que é do dinheiro. Esse, você consegue vincular todos os candidatos. Abuso de poder político, que é a utilização do cargo, e aqui não é só o candidato, é todos os agentes públicos usando do seu cargo para beneficiar um candidato, e o uso dos meios institucionais de publicidade, que a gente vai detalhar isso depois. Ou em prejuízo de outras. Outra coisa da lei que é interessante, e que vocês vejam ontem que eu falei, dei uma pinceladinha no cuidar com o que os servidores fazem no horário de expediente, tentar normatizar pela controladoria interna um manual. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês só colocam no Google e vão colocar assim, Manual de Condutas dos Servidores Públicos. Vai aparecer N municípios, vai aparecer Curitiba, vai aparecer capitais, normatizando como os servidores devem se portar na época eleitoral. Tá? Então, desde o uso de redes sociais, utilização de veículos, toda essa estrutura pública, em prol ou em prejuízo. Então, assim, eu não estou beneficiando o meu candidato porque eu estou fazendo propaganda dele, mas eu estou denegrindo o outro. A lei entende da mesma forma, né? Ou para o bem ou para o mal. A lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos, evitando que qualquer agente público possa abusar das suas funções, com o propósito de trazer a isso algum benefício para o candidato ou partido de sua preferência. Outra coisa que ele fala aqui, não só o candidato, mas é o partido junto. Então, quando a gente fala da questão que eu falei agora há pouco, de separar o eu candidato com o eu gestor, é justamente isso. Vou dar um exemplo. O prefeito, a prefeitura é desse lado da rua, ele monta o comitê de campanha do outro lado da rua, na frente da prefeitura. Daí começa a transitar gente do comitê para a prefeitura, gente da prefeitura para o comitê. Misturou tudo. Começa a puxar papel da prefeitura, levar para o comitê, começa... Dessas questões eu lembro muito bem, em 2012, que eu fui ajudar um prefeito à reeleição, e ele pediu uma palestra com os vereadores de como os vereadores deveriam se portar na campanha, os candidatos a vereadores, de como que ia ser a campanha. Que eu chego, primeira coisa que eu olho numa impressora, eu já achei a plaquinha, Prefeitura Municipal da cidade de tal. Falei, você está louco, cara? Olhava para as cadeiras, olhava para as mesas, tudo com chapa da prefeitura. Falei, vem um cara aqui, filma isso, arranca isso aqui daqui agora. Antes que chegue gente, que chegue candidato a vereador, porque daí na palestra ia aparecer mais pessoas de fora, né? E a gente sabe que a política é um jogo meio sujo, que sempre aparece alguém do outro lado, né? Então, nessa questão. Evitando que qualquer agente público pode abusar das suas funções com o propósito de trazer com isso algum benefício. O que é agente público? As pessoas entendem que se eu sou candidato, eu sou responsabilizado sozinho. Agente público é aquela pessoa que é envolvida com a coisa pública, seja remunerado ou não. Então, se eu tenho um conselheiro, um presidente do Conselho de Saúde que não recebe nenhum real da prefeitura, ele continua sendo um agente público. E se ele utilizar desse cargo de presidente de um conselho ou de membro de um conselho para tentar angariar voto para um determinado candidato, a coisa complica. Onde estão essas condutas vedadas? Né? Eu falei para vocês que nós vamos ver o artigo 73, mas que vocês observem até o 78 da lei. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral. A base de tudo isso, quando a gente fala em máquina pública, quer dizer o conjunto. Os bens, os recursos humanos, aquilo que está à disposição da administração para distribuição, isso é denominado
máquina pública. Só que, como eu falei para vocês há pouco, fica difícil eu separar a máquina pública, uma vez que o governo, lá no primeiro ano do gestor, planejou bem para trabalhar essa eleição. Então, sempre veio distribuindo uma coisinha ou outra todo ano, veio trabalhando a questão do RH. Por exemplo, não tem problema nenhum agora eu pegar e dar férias para as pessoas ir trabalhar na campanha. Mas não todo mundo. Por exemplo, eu tiro todo o segundo escalão para ir para a campanha. Fica na cara. A pessoa tem que ter, um tira 15 dias, o outro tira outros 15, o outro tira outros 15. Não tem nada que impeça isso, né? Então, quando fala em igualdade aos candidatos, você competir com a máquina é difícil, né? E o que é interessante para o gestor? Quanto mais candidato tiver. O que acontece? Se for pau a pau, como diz, 2, a situação dele complica, porque ele tem a rejeição e o outro grupo pode não ter a rejeição. Agora, 3, 4, 5 beneficia quem está no poder, né? E aí entra a questão de, escondidinho, usar a máquina pública em prol, né? Mais à frente a gente vai trabalhar com exemplos disso. Vertentes de poder com potencial para influenciar a legitimidade do processo eleitoral. Poder da comunicação social, poder econômico e poder político. Então, cada um deles tem a sua parcela ali. O que é o poder da comunicação social? Potencialidade informativa com veloz propagação e alcance. Uso de técnicas capazes de criar associações favoráveis e desfavoráveis. E possibilidade real de desequilíbrio ao processo democrático. O que a gente viu na eleição presidencial de 2018? E eu acredito que vai ser muito pior agora. Porque agora antes você colocava a nível nacional. Então foi onde eu tirei todas as minhas redes sociais do ar. Eu não suportava abrir rede social, já abria pouco, mas abrir rede social era bater no Bolsonaro, ou bater no PT, ou aquela coisa, 2 lados extremos. Vocês imaginem isso a nível municipal, o que vai acontecer. Então, são as chamadas fake news, né? Usar o poder de comunicação. A gente não vai entrar no mérito das resoluções eleitorais que falam sobre essas questões, mas eu só quero entrar um pouquinho no mérito do servidor público, no horário de expediente, utilizar essas ferramentas para beneficiar ou denegrir, né? Vocês sabem que lá no dia 15 de agosto, vocês tiveram que tirar todas as notícias do site da prefeitura, todos os Facebooks, redes sociais oficiais do município, do ar. Ah, mas e se eu só não publicar mais nada? A notícia é antiga. Mas e se alguém, servidor público ou qualquer outra pessoa, começa a compartilhar e impulsionar isso? Manda uma mensagem do WhatsApp. Ó, todo mundo hoje compartilha a notícia tal do prefeito lá no passado. Até você chegar à fonte de quem propagou isso, o gestor já está com multa, já está ali. Semana passada aconteceu numa cidade de um pré-candidato a vereador, porque não tem registro de candidatura ainda, que trabalha na prefeitura, um áudio dele vazou e foi para o Ministério Público através de denúncia anônima. Sabe o que o Ministério Público fez? R$10 mil de multa e o pedido da cassação da candidatura dele quando entrar com a candidatura. Porque ele falou em nome dele, em nome de um determinado candidato a prefeito, que aquele candidato a prefeito ia acertar a vida de todos os agentes comunitários de saúde. Ó, venha conosco e traga todos os agentes, porque nós vamos implantar o piso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E falou para um adversário, estava gravando, levou isso aí para o Ministério Público. Então vejam, tem advogados dizendo o seguinte, não, essa eleição não vai ser judicializada. Devido ao curto tempo, devido à pandemia, eu acredito que vai ser muito. Porque o Ministério Público não quer campanha eleitoral nenhuma. Não quer carreata, não quer reunião, não quer comício, não quer isso, não quer aquilo. Como que vai fazer a campanha? Vai ser feito pela internet. Ah, mas e daí no interior como é que faz?
Não sei. Então vai ter que cuidar muito, porque se você fizer qualquer vírgula fora, vai entrar. Poder econômico. Aqui, não só quem é gestor, quem é servidor público, mas num contexto geral. Por exemplo, eu tenho um prefeito, hoje, que está lá, que é pobre, que tem um carrinho popular lá velho, da época que ele entrou na prefeitura, que não comprou nada. Fez um mandato dentro das possibilidades dele. Não foi um mandato ruim, mas não foi um mandato bom. E veio um mega empresário com um capital de 150 milhões declarado no registro de candidatura, com Lamborghini, com carro importado, com não sei o quê. Pode dar abuso de poder econômico se ele começar a injetar dinheiro na população ou criar uma campanha monstra, etc. e tal. É lógico que se alguém do outro lado for esperto, vai utilizar. Eu vi essa semana, dia 15, que foi a convenção do cara, e dia 16 era a convenção de outra pessoa da mesma cidade. Dia 15, o prefeito atual, vejam bem a loucura que o cara fez. O prefeito atual fez uma convenção num barracão alugado, tudo bem, não pegou bem público nem nada, mas tem terceirizado som, barraca, cadeira, toda essa questão de eventos com uma empresa. Ele fez uma estrutura de comício para a convenção, com todos os fornecedores da prefeitura nesse barracão. E filmaram a pessoa, filmaram os equipamentos, filmaram o dono da empresa montando, e entraram com uma denúncia no outro dia de utilização da máquina pública em prol da campanha. Não sei o que o juiz vai dizer, o juiz eleitoral, mas tem todo o fundamento do mundo. Se eu tenho aluguel de todas essas coisas, e daí, de repente, eu não vou declarar na convenção isso, não vou colocar na prestação de contas, sabe Deus o que o juiz vai pensar. Então, o poder econômico, intervenção ilícita do capital com o objetivo de influenciar. Popular compra de voto. Né? Potencialidade de desequilibrar o processo. E o poder político é a utilização do cargo em prol da candidatura. E aqui, quando fala em prol, o cargo, não é só o candidato, só o gestor. Por exemplo, eu tenho um funcionário que tem um trâmite muito bom, que tem ligação com muita gente lá na Secretaria de Agricultura que emite as notas fiscais de produtor rural. E esse cara começa a fazer política no horário de expediente lá dentro da secretaria. É a utilização do cargo público. Secretários que se afastaram para ser candidato. Esses caras não podem pisar na prefeitura. O cara vai despachar na prefeitura todo dia de manhã o quê? Eu não me afastei do cargo daí. Eu estou lá, eu coloquei um fantoche, que eu vou lá, dou as diretrizes de manhã e vou lá. Aglomeração de pessoas de cargo político que são candidatos, etc. e tal, nos prédios públicos. Não pode. Então, é bem pesada essa questão do servidor. O abuso do poder da autoridade é a ação do agente público no exercício da função ou cargo. Frisando aqui que ninguém está proibindo a pessoa que é servidor concursado, comissionado, de exercer a sua preferência política, mas fora do horário de trabalho. Com desvio de finalidade, objetivando vantagem eleitoral para si ou para outro. O que é agente público? Eu já dei uma pincelada, mas aqui está o conceito. Segundo o artigo 73, parágrafo 1º da Lei 9.504, agente público é quem exerce, ainda que por transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da entidade de administração pública direta, indireta ou fundacional. Resumindo, é todo mundo quem está envolvido com a coisa pública, remunerado ou não remunerado. Então tem que ter um cuidado imenso nesse aspecto.
Como que é feito esse controle do poder econômico e do poder político? Através da Lei 64 de 1990. Você veja que é uma lei anterior à lei eleitoral. Comprovação do abuso do poder pode conduzir à cassação do registro de candidatura ou do diploma de eleito e da declaração de inexigibilidade. Então vejam que um fato concreto que ocorreu, não é necessário existir a prova. Não é feito questão de discussão do processo. Basta existir a prova de que o ato aconteceu. Por isso que sempre quando um prefeito vai à reeleição, tendo ele sucesso na reeleição, aparece 2, 3 processos de cassação de candidatura. Que fica muito difícil separar o eu candidato do eu gestor, né? Eu vi um prefeito que foi cassado esses tempos atrás, na eleição anterior, ganhou a eleição, estourou de voto, fez 2.000 e poucos votos além do segundo colocado, e ele foi cassado por uma caixa d'água. Porque a pessoa, digamos, ganhou a caixa d'água, entre aspas, ninguém sabe se é verídico ou não, e fez uma ata notarial no cartório, dizendo que o candidato foi lá, levou, etc. e tal e tal. O Ministério Público investigou. A nota fiscal, a caixa d'água saiu de uma empresa que fornecia para a prefeitura e, coincidentemente, nas mesmas datas, no portal de transparência, tinha a nota fiscal da caixa d'água. Então, tudo isso foi utilizado como prova, né? Administração Pública, artigo 37 da Constituição, regras gerais. Aqui nós vamos entrar na parte de pessoal mesmo. Observância das normas e princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência, né? A gente já tem por esses princípios, né, durante a administração toda. Mas na época da eleição, isso aqui tem que estar evidenciado mais ainda, né? E este aqui, chamado impessoalidade, é o que tem que ter mais cuidado agora na época da eleição. Você não pode, em momento algum, direcionar para uma pessoa ou para o grupo de pessoas. Por exemplo, existe uma diferença muito grande em eu pegar uma máquina da prefeitura e sair cortando com a patrola a estrada principal. Não tem problema nenhum. Eu fiz isso o mandato inteiro. Agora, se eu nunca peguei a máquina e chegava em qualquer entradinha, eu virava a máquina e patrolava para dentro. Entrava na outra, virava a máquina e patrolava para dentro. Passou 4, 5 entradas, na 6ª entrada você sabe que é um adversário que nunca vai votar para você, você passa direto. Esse cara vai no Ministério Público, vem o Ministério Público, olha uma, olha duas, olha 3, pulou a do cara, foi o boi com a corda. Então, sempre olhar isso aqui. Regras específicas, né? Lembram que eu falei para vocês, no comecinho dessa explanação, a respeito de que não analisar a lei sozinha. Para quem é candidato lá de fora, que não está no poder, que não é candidato à reeleição do cargo, principalmente ao cargo do executivo, ele tem que se cuidar só com a lei eleitoral. Não trabalhar com abuso do poder econômico e não utilizar dos meios de comunicação para esse fim. O cara que é candidato à reeleição, ele não pode olhar só a Lei 9.504, ele tem que fazer um combinadinho aqui com a Lei da Responsabilidade Fiscal. Afinal, independente de sucesso ou fracasso na reeleição dele, dia 31 de dezembro se encerra esse mandato. E ele tem que cumprir os quesitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, um exemplo que eu citei é a questão do concurso. A Lei 9.504, até 3 meses antes da eleição, nós já estamos agora na proibição, permitia realizar concurso público. Se ele fosse homologado antes do dia 5 de agosto, 15 de agosto, porque é 3 meses antes da eleição,
se ele fosse homologado, podia chamar essas pessoas num período eleitoral. Se um jurídico, se uma contabilidade, se um setor da prefeitura, de RH, olhar só essa lei, ele vai penalizar o eu gestor pela lei de responsabilidade fiscal. Os últimos 180 dias de mandato não posso ter aumento de despesa. Então eu tenho que olhar de um combinado. O que a lei preza? Igualdade entre os concorrentes, equilíbrio na disputa e legitimidade no processo eleitoral. Né? Então, esses são os aspectos básicos da legislação. Lei 9.504, no seu artigo 73, normas específicas incidentes sobre publicidade, bens e serviços, programas sociais e pessoal. Então, vejam que isso aqui está totalmente direcionado a vocês que estão na gestão e que são os controladores internos da gestão. Então, por mais que seja fora do período que isso deveria ser publicado, eu ainda oriento a criar um manualzinho, nem que seja simplificado, com esses itens aqui, principalmente no que tange a essa questão de pessoal, que a gente vai começar a ver agora, de como essas pessoas se portarem no exercício da sua função pública. Começa pela primeira questão, cessão de servidores, 9.504, artigo 73. É vedado ceder servidor ou empregado público ou usar seus serviços para comitê de campanha eleitoral, candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então, por isso que tem aquela questão, tem gente que tira aquela licença de 3 meses, tem gente que tira férias e vai para o comitê. Né? Então, no horário de expediente, servidor algum pode exercer seu lado político, ou seja, ir no comitê, participar da reunião política em horário de expediente, prestar serviço no comitê. Por exemplo, tem uma zeladora lá da prefeitura, e ela vai limpar o comitê, uma vez cada 2 dias. Se ela for de noite, de tarde, depois do horário de expediente dela, o problema é dela. Agora, no horário de expediente da prefeitura, não. Então, eu oriento, assim, que os servidores, nessa época eleitoral, até evitem sair do posto de trabalho para fazer coisas na rua no horário de expediente. Principalmente em cidade pequena. Não tem como você separar muito essa questão da vida, né, das pessoas ali. Sempre dá uma aglomeraçãozinha, 2, 3, 4, 5, e falando de política. E se alguém está filmando? Hoje nós temos eu falo assim que isso aqui é a destruição do mundo, né? Chamado celular, que está destruindo família, está destruindo um monte de coisa, que isso é uma arma letal numa eleição. Recebi no meu escritório essa semana para conversar sobre a candidatura e de como vai proceder com os candidatos a vereadores um prefeito que vai à reeleição. Ele falou, como é que eu faço com o meu telefone e com o meu WhatsApp? Eu estou recebendo o dia inteiro situações. Falei, não responde e não grava áudio. Não escreve, não grava áudio. Se você grava áudio e manda, usa um áudio. Se você escreve e dá um print, vai fazer o quê? E eu falei para ele, a tua situação é muito cômoda, você está muito bem, você não precisa entrar em qualquer jogo, e as pessoas vão até do outro lado tentar forçar. Né? E aí tem um outro detalhe, que a gente vai entrar depois, mas eu quero citar antes. Câmara, prefeitura, que tem celular corporativo, desativa agora na eleição. Desativa, porque a linha telefônica é um caos. Eu brinco que eu acho muito estranho Câmara dar um celular com linha para cada vereador. Como é que você vai separar o papel legislativo da vida particular? Eu vi uma Câmara uma vez que
tinha um dos vereadores que era negociante de gado. Ele usava o telefone da Câmara para comprar e vender boi. Você grampeia um telefone desse? Né? Então, é a utilização da máquina em prol particular. Outra coisa, dando sequência, são proibidos os agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade aos candidatos nos pleitos eleitorais. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar seus serviços para comitê de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver licenciado. Licenciado entende aquela licença prêmio, licença sem remuneração e férias. Tá? O artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições, proíbe a utilização do trabalho de servidor público ou empregado da administração em favor dos interesses partidários durante seu horário de expediente. Para a incidência dos incisos 2 e 3 do artigo 73, não se faz necessário que as condutas tenham ocorrido durante o período de 3 meses antecedente ao pleito. Lembram lá que eu falei para vocês de utilizar tanto a máquina como os servidores para fins eleitorais bem antes do período eleitoral? Tem municípios que preparam o candidato já 2 anos antes, quando o prefeito não vai à reeleição. Se é primeiro mandato, naturalmente é ele o candidato à reeleição. Mas vamos colocar que é reeleito. Pega um secretário de saúde e começa a preparar esse cara, né, 2 anos, e começa a utilizar. Porque se não fosse o meu secretário, eu não tinha conseguido isso. Se não fosse isso, sabe? Então, todas essas questões podem terem sido filmadas e utilizadas agora, no período eleitoral. A proibição alcança também ocupantes de cargos comissionados. No entanto, não está proibido o engajamento voluntário do servidor ou empregado da administração em atividades partidárias ou de campanha fora do horário de expediente. Contudo, é fundamental que as atividades profissionais do servidor perante a administração não sejam prejudicadas em detrimento daquelas da sua agremiação partidária. Então, deu horário de expediente, deu 5 horas, querem fazer campanha, vou para o comitê, vou fazer visita. Ninguém sabe como é que vai ser agora, porque cada comarca está tomando uma postura diferente, né? Então, Ministério Público, cartorário e juízes estão fazendo um destaque de acordo de como vai ser a campanha, mas fora do horário de expediente dele, não tem problema nenhum.